Está em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo o projeto que proíbe o fornecimento de canudos de plástico, os canudinhos, na cidade. Aprovado em primeira votação, deve seguir para a segunda votação na próxima semana e, se aprovado, então segue para a sanção ou veto do prefeito Bruno Covas. Quais são os impactos e as consequências dessa lei para a cidade, é o que a gente vai conversar agora com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Ele coordena a Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista, face à variabilidade climática. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Bem, os canudinhos, já não é de hoje que os canudinhos estão, né, na condenação aí. Vem crescendo essa consciência, a aprovação de leis contra isso. E como é que está, quer dizer, a proibição dos canudos? O que a gente quer saber é o seguinte: é a solução boa ou efetiva para essa questão dos resíduos? É parte da solução desse problema? Como é que o senhor enxerga? Bom, São Paulo está seguindo uma tendência que se iniciou no Rio de Janeiro, foi já adotada em outros municípios, e isso agora também está tramitando aí, visando a se tornar uma lei dentro do município. Mas ela tem um caráter simbólico, né? Essa lei, se aprovada, terá mais um caráter aí emblemático para a gestão de resíduos em São Paulo. Seria necessário ampliar essa proibição, levando a uma substituição maior dos descartáveis, né, como copos plásticos, sacolas plásticas, por similares de papel, por exemplo, né? O plástico ele tem vários problemas, porque ele demora muito tempo para se degradar no meio ambiente. Então, por exemplo, uma sacola plástica, quando lançada na rua, ela pode obstruir um bueiro, né, uma galeria de água pluvial, e ajudar aí de uma maneira importante no alagamento, por exemplo, de uma rua, porque ela vai dificultar o escoamento, né, das águas da chuva, e não é alguma coisa que ela vai se degradar rapidamente, ela vai ficar ali por muitos e muitos anos, causando esse tipo de problema. Então, o canudinho, dentro desse contexto, ele é um problema, mas ele é um problema menor, ele tem uma característica mais emblemática aí, e seria necessário, né, se pensar em soluções de reciclagem que ajudassem a reduzir a quantidade de plásticos descartados de maneira inadequada. O problema, por exemplo, quando a gente pensa, né, a reciclagem de alumínio no Brasil, ela deu tão certo, porque, na verdade, o alumínio ele tem um valor agregado muito, muito alto. Se a gente tenta replicar esse modelo para as garrafas PET, isso não tem funcionado da mesma maneira, porque o valor das garrafas, o valor do quilo do PET, ele é muito menor do que o do alumínio. Então, obviamente, os catadores eles vão priorizar aquele tipo de resíduo que é mais rentável para eles. Então, o problema do lixo em São Paulo, ele é muito maior, obviamente, do que pretende atacar essa lei. Eu vejo essa lei, não sou contrário a ela, na verdade eu sou favorável, mas ela tem um caráter mais simbólico, né, como já mencionei, do que propriamente efetivo. Seria necessário discutir o problema da gestão dos resíduos de maneira mais ampla na cidade. É importante envolver os catadores, né, reunidos aí em cooperativas de reciclagem, elaborar campanhas educativas para melhor orientar a população. Não adianta só a gente aumentar, é necessário melhorar a qualidade do serviço de varrição, mas, de qualquer maneira, se a gente não orientar a população, parece óbvio, né? Mas se a gente não orientar, não lembrar a população que deve descartar o lixo em locais adequados, não se deve jogar o lixo na rua, né? O lixo ele não foi parar na rua muitas vezes por vontade própria, né? Porque as pessoas de alguma maneira contribuíram para isso. Então essas campanhas educativas elas são muito importantes, aumentar o número de lixeiras, ampliar a coleta seletiva, ou seja, seria necessário, seria muito importante que essa lei fosse seguida de outras iniciativas dentro da Câmara Municipal que ampliassem a discussão da gestão de resíduos dentro da cidade de São Paulo, né? Nós temos uma população enorme, né? A população da cidade de São Paulo ela é equivalente ao de alguns países, por exemplo, ela se equipara à população de Portugal em termos numéricos, então o nosso problema de gestão de resíduos aqui é bastante significativo. E esse projeto de lei, ele tem essa característica mais emblemática. Aí,
é necessário, junto com ele, uma coisa que eu considero importante, é necessário orientar a população sobre a importância desse tipo de iniciativa, porque veja o que aconteceu quando nós tivemos o problema da proibição das sacolas plásticas no supermercado, isso na gestão ainda do Kassab. Muita gente não entendeu isso adequadamente, porque na verdade não houve nenhuma campanha explicativa. Acreditou-se que a população abraçaria essa causa de imediato e muita gente passou a contestar, né, essa proibição. Depois houve uma série de revisões em cima disso. Então, sempre que houver alguma iniciativa nesse sentido, mesmo no caso dos canudinhos, isso já tendo sido feito em outros municípios, é muito importante a prefeitura iniciar uma campanha educativa, mostrando a importância disso, caso essa lei venha a ser aprovada, acredito que ela seja, né, mas mostrando a importância desse tipo de iniciativa e de outras iniciativas relacionadas à gestão de resíduos. Uma dúvida, tem a ver também com a quantidade, porque eu vi já especialistas falando sobre isso, é que a quantidade produzida... Não, sem dúvida a quantidade ela é muito alta, mas um problema maior, se fosse para selecionar, para comparar, as sacolas plásticas têm provavelmente ela tem uma quantidade maior e, obviamente, cada sacola ela utiliza muito mais matéria plástica do que cada canudinho individualmente. Então, se fosse para escolher uma forma de atacar o problema, talvez as sacolas plásticas dessem um resultado melhor na gestão de resíduos, né? Alguma lei que reduzisse efetivamente o volume de sacolas plásticas, promovesse a sua substituição por sacolas de papel, né? As pessoas que são mais velhas vão se lembrar que antigamente no supermercado não tinha sacola plástica, tinha sacola de papel, né? E o papel ele é melhor porque ele é muito mais facilmente degradável na natureza. E mesmo que lançado de maneira incorreta, o impacto dele acaba sendo menor do que o dos plásticos. Então, poderia se revisar isso e falar, não proibir o uso de sacolas, mas orientar que os supermercados, por exemplo, fornecessem sacolas de papel. É claro que tudo isso demanda um estudo antes da proposição de uma lei, mas seria mais, no meu entendimento, mais efetivo do que a proibição dos canudos, embora essa proibição ela seja necessária. Muito bem, vamos acompanhar, né? E a gente vai fazer a nossa parte também. É claro que se está aí, a indústria disponibiliza, as pessoas acabam fazendo uso de uma comodidade neste momento, mas de um problema, né? Lançando um problema de difícil solução. Essa é que é a questão. Não é porque tem também que a gente vai consumir. Vamos começar já a deixar de lado o importante isso, né? Vamos fazer a parte de cada um. Só lembrando que a lei ela proíbe os canudos plásticos, mas ela propõe a sua substituição por congêneres que sejam biodegradáveis, por exemplo, um canudo de papel. Isso. Vamos acompanhar como essa lei tramitará. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do PROCAN, do IEE, e tem o canal no YouTube também, o Ambiente ao Nosso Meio, que você pode acompanhar nas nossas gravações. Todos os temas que nós discutimos aqui às sextas-feiras são publicados no nosso portal e também no canal do YouTube, né, professor? Sem dúvida. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição. Eu agradeço e deixo às mulheres um bom Dia Internacional das Mulheres. Um abraço a todos. Nós agradecemos. Até semana que vem.